Neste momento, em que a atenção do mundo inteiro está voltada para a guerra Israel-Palestina que se desenrola em Gaza, por outro lado, uma reviravolta significativa ocorreu na guerra em curso entre Rússia e Ucrânia, que persiste há 1 ano e meio. Os Estados Unidos e os países europeus estão atualmente pressionando o governo ucraniano a negociar com a Rússia e encerrar esta guerra. Mesmo que seja necessário oferecer algo à Rússia como parte deste acordo, é considerado aceitável. O maior exemplo dessa reviravolta de 360 graus é que a Time Magazine, que indicou o presidente ucraniano Zelensky como a personalidade do ano em 2022, agora relata que Zelensky se tornou completamente isolado nesta guerra. O artigo ainda afirma que o presidente ucraniano se sente traído pelas potências ocidentais, e isso possivelmente poderia ser o começo do fim para a Ucrânia. No vídeo de hoje, veremos por que os Estados Unidos e a OTAN falharam nesta guerra. Por outro lado, apesar da intensa propaganda midiática e das sanções, como a Rússia ainda é tão poderosa que todos os países da OTAN juntos não conseguem prejudicá-la. Lembre-se de que estes são momentos definidores do século XXI, quando o mundo está transitando da supremacia americana para um mundo multipolar. E como tudo isso está acontecendo, descobriremos no vídeo de hoje. Na manhã de 24 de fevereiro de 2022, a Rússia lançou um ataque à Ucrânia com 200.000 tropas e várias centenas de tanques vindos de 3 lados. Seu objetivo era alcançar e capturar rapidamente a capital ucraniana, Kiev. Em resposta, a Ucrânia resistiu a esse ataque russo por vários meses com armas recebidas do Ocidente. No entanto, hoje, quase 1 ano e meio depois, a Rússia assumiu o controle de todas essas áreas destacadas. Apesar do fato de que nos últimos 1 ano e meio, os Estados Unidos e os países europeus forneceram à Ucrânia bilhões de dólares em armas. A mídia ocidental tem tentado convencer a todos nos últimos 1 ano e meio de que a Ucrânia está vencendo a guerra, a economia da Rússia está em colapso, e o governo de Putin está prestes a acabar. No entanto, todas essas alegações estão longe da realidade. Em primeiro lugar, a afirmação da mídia ocidental de que a economia russa está colapsando após as sanções não é verdadeira, porque quase 100 países não aceitaram as sanções ocidentais contra a Rússia, incluindo grandes economias como China, Índia, México, Brasil, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Todos esses países rejeitaram essas sanções porque a Rússia é um fornecedor de energia muito importante. Na verdade, a Rússia é rica em recursos naturais. A Rússia possui as maiores reservas de gás natural do mundo, as segundas maiores reservas de carvão e as quartas maiores reservas de petróleo do mundo. Por isso, marginalizar a Rússia não é uma tarefa fácil. Antes da guerra Rússia-Ucrânia, a Índia importava apenas 3% de seu petróleo bruto da Rússia, mas agora 40% do petróleo bruto da Índia é importado da Rússia. Da mesma forma, desenvolveu-se uma compreensão entre a China e a Rússia, segundo a qual a China fornecerá infraestrutura e mão de obra para explorar os recursos naturais nas áreas russas ao longo de sua fronteira. Em troca, a Rússia fornecerá petróleo e gás para a China a metade do preço. Dessa forma, a dependência da China do petróleo que passa pelo Estreito de Malaca também será reduzida, o que é uma fraqueza significativa para a China. Da mesma forma, de acordo com o The New York Times, de 2022 a 2023, empresas americanas fizeram um pagamento de $1 bilhão para adquirir energia nuclear da Rússia, apesar das sanções impostas pelos Estados Unidos à Rússia. Após as sanções impostas pelos países ocidentais, todo o comércio da Rússia se deslocou de maneira semelhante para países não ocidentais. Países da Ásia Central, como Quirguistão, Armênia e Geórgia, estão atuando como intermediários. Todos os bens da Europa entram nesses países, e a Rússia adquire mercadorias europeias por meio deles. Da mesma forma, há relatos de que mesmo agora a França e a Alemanha estão realizando comércio secretamente com a Rússia por meio dessa rota. Da mesma forma, o rublo russo também atingiu seus níveis pré-guerra, e isso é amplamente atribuído ao planejamento inteligente do governo russo. Quando as sanções foram impostas à Rússia e o rublo colapsou, o governo deixou de comprar moeda estrangeira e obrigou as empresas russas que exportam bens a manter 80% de seus lucros em rublos russos. Devido a essa proibição de importação e à alta demanda por rublos, a moeda russa se recuperou para o nível mais alto dos últimos 8 anos. Em resumo, com uma moeda forte, parceiros comerciais alternativos e um contínuo suprimento de dinheiro, Putin estabeleceu uma economia de tal forma que a Rússia pode sustentar a guerra na Ucrânia pelo
por os próximos 5 anos. No entanto, por outro lado, as economias ocidentais e especialmente a Ucrânia podem não ser capazes de sustentar essa guerra por um período prolongado. É por isso que agora está se tornando aparente para todos que a América está tentando se retirar dessa guerra. Você deveria ouvir um trecho do senador americano Josh Hawley para entender o que ele está dizendo sobre toda essa questão. President Zelensky, the conflict is a total stalemate. That's what he said. Totally frozen, I believe, was what his words were. Which is also what the administration told us yesterday. Which leads me to ask, what is the goal here for the United States? I mean, what is it this administration wants to do? I have no earthly idea. Resumindo, a mesma América que sempre afirmou que não recuaria sem derrotar a Rússia agora está em uma situação tão apertada que não consegue decidir se avança ou recua. A decisão sobre a guerra na Ucrânia agora depende exclusivamente de uma pergunta: quem pode sustentar esta guerra por um período mais longo? O problema com a Ucrânia é que, embora a América e os países ocidentais possam fornecer-lhes armas, se seus soldados não estiverem bem treinados o suficiente para usar essas armas, não fará uma diferença significativa contra a Rússia, mesmo com essas armas. E agora que outra guerra começou no Oriente Médio, na qual mais uma vez a América e os países ocidentais estão diretamente envolvidos, o presidente ucraniano começou a perceber que está por conta própria. Isso ocorre porque, para a América, Israel é mais importante do que a Ucrânia, e o maior exemplo disso é que toda a cobertura na mídia ocidental agora está relacionada a Israel e ao Hamas, com pouquíssimas atualizações sobre a Ucrânia. E essa mudança será perceptível não apenas no nível governamental, mas também no nível público. Na semana passada, foi divulgada uma pesquisa em que 41% dos cidadãos americanos afirmaram que a América está fornecendo muita ajuda à Ucrânia, embora apenas 3 meses atrás, apenas 24% dos americanos pensassem assim. E agora, a maior reviravolta aqui é que, se a Ucrânia concordar com um acordo de paz com a América e a União Europeia, isso não será apenas uma perda significativa para a Ucrânia, mas também uma derrota importante para a América e a OTAN. Isso ocorre porque, antes da guerra, havia alegações de que não apenas recuariam o exército russo, mas também capturariam partes até Moscou. Agora, a situação é tal que a Ucrânia poderia perder até 20% de seu território no desfecho deste tratado de paz. E você verá que a mídia ocidental, mais uma vez, apresentará essa narrativa distorcendo-a, dizendo que não é uma derrota, mas a OTAN ficou mais forte após esse conflito porque agora a Suécia e Finlândia também se tornaram seus membros. A culpa é principalmente do presidente da Ucrânia, Zelensky, devido à sua liderança fraca, que nos trouxe a esse ponto, e assim por diante. Mas construir essa narrativa desta vez não será tão fácil, porque apesar de gastar bilhões de dólares, a OTAN enfrentou uma derrota, enviando uma mensagem para o mundo inteiro de que agora os Estados Unidos e a OTAN não são tão poderosos, e o verdadeiro poder está em algum outro país. E para quebrar essa percepção, os Estados Unidos mais uma vez garantirão a Taiwan que não há necessidade de temer a China. Estamos com você, mas vamos parar aqui e fazer uma pergunta simples. Se os Estados Unidos e a OTAN, com a força combinada de 30 países, não conseguiram deter a Rússia, cuja economia não chega nem a 10% da economia da China, como os Estados Unidos e a OTAN podem enfrentar a China? Por isso, Taiwan precisa pensar muito cuidadosamente, considerando se os Estados Unidos, como no caso da Ucrânia, não querem usar Taiwan contra a China como um proxy, e se o destino de Taiwan poderia ser semelhante ao da Ucrânia. Nos Estados Unidos também, as pessoas agora estão questionando o governo, perguntando-se, depois de gastar tanto dinheiro e arruinar toda a economia, um tratado de paz era a única opção, então qual era a necessidade de inicialmente apoiar a Ucrânia? Há 6 anos, o analista político americano John Mearsheimer previu que se os Estados Unidos arrastassem a OTAN e a Ucrânia para uma guerra contra a Rússia, o resultado seria apenas a destruição da Ucrânia e o colapso da economia americana. Por outro lado, a China está investindo rapidamente em vários países ao redor do mundo, seja na América do Sul ou na África, e, como resultado, globalmente, a China está sendo retratada como uma potência mundial. Por isso, apenas no mês passado, representantes de 130 países participaram do 10º aniversário da iniciativa Belt and Road, que ocorreu na China. Isso foi uma indicação significativa de que o mundo agora está voltando os olhos para o Oriente em vez do Ocidente. Nos próximos meses, nosso mundo está prestes a mudar. O equilíbrio de poder está se deslocando, e se as consequências serão positivas ou negativas, só o tempo dirá. Estas são todas as fontes que consultamos para este vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, curta e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo com outro tema interessante. Cuide-se.